Existe um momento pouco conhecido na vida de Napoleon Hill que revela algo fascinante sobre procrastinação. Um momento que durou menos de um minuto, mas que mudaria o rumo de toda a sua história. Naquele dia, Hill estava diante de um dos homens mais poderosos da América. Um homem que havia construído uma fortuna gigantesca e influenciado o destino de indústrias inteiras. Seu nome era Andrew Carnegie. O que Hill não sabia era que aquela conversa simples estava prestes a se transformar em um teste, um teste silencioso. Carnegie tinha uma teoria. Ele acreditava que a maioria das pessoas não fracassava por falta de inteligência ou oportunidade. Elas fracassavam porque adiavam decisões importantes. E ele queria descobrir se aquele jovem repórter à sua frente tinha algo raro, capacidade de agir rápido. Durante a conversa, Carnegie fez uma pergunta que parecia simples, mas que carregava um peso enorme. Ele propôs que Hill dedicasse anos da sua vida para estudar as pessoas mais bem-sucedidas da época, conversar com elas, entender como pensavam, descobrir quais princípios guiavam suas decisões, e então transformar tudo isso em um conhecimento capaz de ajudar milhões de pessoas. Era uma missão gigantesca, mas havia um detalhe. Carnegie não ofereceu salário, não ofereceu garantia de sucesso, não ofereceu segurança. Era simplesmente uma oportunidade ou um risco. Hill poderia pensar por semanas, poderia pedir tempo, poderia analisar todos os cenários possíveis. Mas Carnegie estava observando algo específico. Ele queria ver quanto tempo Hill levaria para decidir. O que Hill não sabia é que Carnegie estava cronometrando sua reação, não com um relógio visível, mas com atenção absoluta. Carnegie acreditava que pessoas destinadas a realizar coisas grandes possuíam uma característica específica: decisão rápida. Pessoas que adiam decisões costumam adiar também suas oportunidades. Enquanto pensam demais, a vida passa e oportunidades desaparecem. Por isso, ele fez aquela proposta de forma direta, sem rodeios, sem explicações longas. Hill ficou em silêncio por alguns segundos. A proposta era gigantesca. Significava mudar completamente o rumo da sua vida. Significava entrar em uma jornada incerta que poderia durar décadas. Mas algo dentro dele percebeu uma coisa importante. Algumas oportunidades aparecem apenas uma vez, e naquele instante ele tomou uma decisão. Ele aceitou. Mais tarde, Carnegie revelaria algo surpreendente. Hill levou menos de um minuto para decidir. E foi exatamente essa rapidez que convenceu Carnegie de que ele era a pessoa certa para aquela missão. Anos depois, enquanto realizava suas pesquisas, Hill começou a perceber que essa característica aparecia repetidamente entre grandes realizadores. Ele observou isso ao estudar pessoas como Henry Ford. Ford enfrentou críticas enormes quando decidiu revolucionar a produção de automóveis. Especialistas diziam que suas ideias eram impossíveis, mas Ford não ficou preso em análise interminável. Ele agiu. Hill também encontrou esse padrão ao estudar Thomas Edison. Edison realizou milhares de experimentos antes de alcançar algumas de suas maiores invenções. Se ele tivesse adiado decisões esperando certeza absoluta, muitas dessas invenções nunca teriam existido. A conclusão começou a ficar clara. Grandes realizadores não são pessoas sem medo. Eles simplesmente não deixam o medo transformar decisões em procrastinação. Eles entendem algo poderoso. Ação gera clareza. Pensamento excessivo gera dúvida. E dúvida alimenta procrastinação. Curiosamente, o próprio Hill também enfrentou momentos de procrastinação durante sua jornada. Em determinados períodos, suas pesquisas pareciam avançar lentamente. Projetos falhavam, finanças ficavam difíceis e a tentação de abandonar tudo aparecia. Em alguns momentos ele pensou:
Talvez eu esteja perdendo meu tempo. Esses pensamentos são comuns quando alguém está tentando construir algo grande. Mas Hill lembrava constantemente de uma coisa: a decisão que ele havia tomado naquele encontro inicial, a decisão de agir. Então, em vez de abandonar a missão, ele continuava dando pequenos passos, mais entrevistas, mais estudos, mais observações. Esses pequenos passos acumulados acabariam formando algo extraordinário. Décadas de pesquisa, centenas de entrevistas e um livro que mudaria a forma como milhões de pessoas pensam sobre sucesso. Think and Grow Rich. A história daquele encontro com Andrew Carnegie revela algo extremamente poderoso sobre procrastinação. O destino de uma vida pode mudar em segundos, não porque tudo ficou claro, mas porque alguém decidiu agir mesmo sem ter todas as respostas. Procrastinação muitas vezes parece inofensiva. Apenas mais um dia, mais uma semana, mais um depois eu faço. Mas grandes oportunidades raramente esperam, elas aparecem e depois seguem em frente. Hill entendeu isso cedo, e foi essa decisão rápida que iniciou uma jornada capaz de influenciar gerações inteiras. Hoje, décadas depois, essa lição continua tão relevante quanto naquele encontro histórico. Pensar é importante, planejar é importante, mas existe um momento em que tudo depende de uma única coisa: a decisão de agir. Se você gosta de descobrir os bastidores e as histórias que moldaram os ensinamentos de Napoleon Hill, continue acompanhando o Napoleon Hill Express. Aqui exploramos os momentos decisivos, as escolhas e os episódios pouco conhecidos que deram origem a ideias que continuam transformando vidas. E se você quiser aprender como aplicar esses princípios na prática no seu dia a dia, não deixe de conhecer também o conteúdo do canal Mentes Milionárias, porque às vezes tudo o que separa uma ideia esquecida de uma grande realização é algo extremamente simples: uma decisão, tomada no momento certo.